Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está chegando. Vamos fazer uma live hoje sobre onde é o lugar da mulher. A mulher deve estar onde ela quiser. O que essa frase soa para você? Ao ouvir essa frase, o que vem à sua mente? Né? De mulheres, o lugar de mulher é onde ela quiser. Oi, Danilo, tudo bem? Bem-vindo. Então, nós vamos hoje falar sobre o lugar da mulher, onde a mulher quer estar, qual é o lugar que a mulher deve ocupar, uma vida profissional ou a vida cuidando da família, né? Cuidando dos filhos, da casa, do marido. E quando eu coloquei, né? Quando a Lígia me deu essa sugestão de colocar essa frase, não estávamos pensando em nada relacionado ao feminismo, né? Naquela questão de mulher faz o que quer da vida, mulher, né, deve estar onde ela quiser, no sentido de feminismo, tá? Nossa intenção não é essa, é apenas mostrar que a mulher ela pode escolher. A mulher ela tem capacidade de escolher e discernimento para escolher onde é melhor ela estar. Se é cuidar, né, da casa, dos filhos, ou se optar por uma vida profissional, né? A prioridade seria a vida profissional. Não que ela vai deixar de cuidar da casa e do filho, né? Mas é uma questão de prioridade e de escolha muitas vezes, né? Então eu vou chamar aqui a minha convidada, Lígia. Não estou achando aqui. A Lígia, cadê o seu pedido? A Lígia já está por aqui. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Pastor Josafá, Danilo. Vá compartilhando essa live com quem vocês acham que pode ajudar, né? Esse conteúdo, que vai agregar. Deixa eu chamar a Lígia aqui, peraí. Só um minutinho. Nossa convidada de hoje, né? Convide aí, pessoal, as amigas de vocês, as pessoas que vocês conhecem, que vocês acham que esse conteúdo vai ser importante. Paz, Lígia, boa tarde. Paz Maria, boa tarde, está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo ótimo. Bom, estava falando aqui, né, que o objetivo desse tema não é nada de feminismo, não é nada de dizer que a mulher simplesmente ela é dona do seu nariz, faz o que quer, sem dar satisfação. Nosso objetivo aqui é mostrar, né, é falar um pouquinho da experiência que a Lígia está tendo, né, em relação a uma escolha que ela fez, né, entre vida profissional e cuidar do seu filho, né, a maternidade. Então, quais são os benefícios, quais são as renúncias que ela obteve em relação a isso? Então, esse tema pode ser impactante a princípio quando você vê, mas vocês vão entender o objetivo dele. Então, fala um pouquinho para nós sobre você, Lígia. Quem é a Lígia, né? Qual que é a sua área de formação, as experiências profissionais? Bem, eu sou administradora por formação, mas antes de partir para administração, eu cursei magistério, então eu tenho aí uma afinidade com o ensino, né? Com essa experiência e essa vocação realmente. Eu gosto de ensinar, eu gosto de dividir. Mas eu também gosto de liderar e eu tenho facilidade para isso. Então, quando a gente soma as duas coisas, eu acho que dá um bom que pensa na limitação do outro. Então, graças a Deus, na minha vida profissional, eu tive a oportunidade de liderar várias equipes em várias áreas. Na minha vida ministerial também, nos últimos anos, 10, 12 anos, eu tenho liderado o Ministério de Mulheres aqui na Igreja do Nazareno Anchieta, que é um ministério que nasceu em 2004, fruto de oração e, no caso, eu, junto com mais uma outra irmã, que implantamos o ministério. Sentíamos a necessidade de termos um alinhamento juntamente às mulheres. Mas já liderei JNI, já liderei Escola Bíblica Dominical, dou aula na Escola Dominical. Então, assim, sempre unindo o ensino, a liderança, e Deus tem nos favorecido nesse sentido, tem sido benigno conosco.
Ah, que bom. E o que que fez você ele já abrir mão da sua vida profissional? Você estava num período que você não estava satisfeita? Conta para nós assim, o que que fez você tomar essa decisão, né? Entre vida profissional e maternidade. Bem, Maria, para responder essa pergunta, eu tenho que viajar mais tempo no meu passado. Desde muito cedo, eu sempre sonhei em ser mãe. Eu sempre sonhei ter família, ter filhos, no plural. Então, assim, a minha vontade era ter pelo menos uns 4 filhos. Eu sempre gostei de criança, sempre tive, assim, um amor muito grande por essa estrutura chamada família. Então, sempre foi meu sonho. Eu penso que a maioria das mulheres tem essa inclinação para casa, família. Tem uma amiga que recentemente falou assim: ah, eu quero ter a minha casinha do meu jeitinho, decorada com minhas coisinhas. E aí a gente usa o diminutivo, não no sentido de diminuir as coisas, mas no sentido de delicalizar as coisas, deixar mais delicado mesmo todos os nossos sonhos. Então eu sempre sonhei em ser mãe, sempre sonhei em ter família, ter marido, ter casa. Mas eu sempre fui, digamos, bem-sucedida profissionalmente. E aí eu não quero dizer o bem-sucedido de forma geral, que as pessoas pensam em bem-sucedido, uma pessoa que ganha muito bem, que é CEO de uma empresa. Não, mas eu sempre fui bem-sucedida nos cargos que eu ocupei. Eu sempre tive prazer em trabalhar na onde eu trabalhava, em fazer as coisas que eu fazia. Então, a minha vida profissional sempre foi uma vida profissional boa. Eu sempre tive empregos onde eu entrava a hora que eu queria, entre aspas, né? Tipo, não que eu entrasse a hora que eu queria, mas eu tinha flexibilidade de horário, tanto para entrar quanto para sair. Então, uma vida profissional que me dava a oportunidade de ter aí uma. Como que eu posso dizer? Eu era satisfeita com o ambiente que eu trabalhava e com a forma como eu conduzia dentro desse contrato trabalhista. Aí eu me casei. Não me casei muito jovem, me casei mais tarde, eu tinha em torno de 35 anos. Então já tinha aí toda uma experiência de mulher solteira. Então eu tenho know-how para pregar para solteiros, para falar para solteiros a benção da espera, o que fazer enquanto espera, porque eu fui solteira há bastante tempo. E enquanto solteira, aí desenvolvi minha carreira, desenvolvi os meus estudos, desenvolvi meus ministérios, o chamado para o qual Deus tinha me colocado. Quando me casei, me deparei com um lar, uma casa, e trabalhando fora, tinha alguém que limpava minha casa, que cuidava da minha casa. Em determinado momento, eu comecei a ficar incomodada, porque eu pensava assim: nossa, eu quis ter a minha casa e agora a moça X, ela vem, ela limpa a minha casa, ela muda o shampoo do lugar que eu coloquei. Ela tira o enfeite de onde eu pus e põe onde ela quer. E isso começou a me incomodar, porque a casa era minha, mas as coisas dentro da minha casa começavam a ter a cara de quem cuidava da minha casa. Eu dispensei a moça, comecei a fazer com as minhas próprias mãos. Não ficava tão bem feito, não fica até hoje, como quando essa moça cuidava. Mas era eu que fazia. O vaso permanecia onde eu tinha colocado, os shampoos na ordem que eu tinha colocado. Primeiro o meu condicionador, depois meu shampoo, primeiro o condicionador do meu marido. Então a ordem certinha das coisas que eu gostava. E continuei cuidando da casa, e cuidando do meu marido e vivendo esse momento de casada. E aí veio meu filho. Ah, eu sou mãe de coração, eu tenho uma enteada. Minha enteada tem 20 anos e ela conviveu comigo antes de eu ser mãe de barriga, né? Então eu sempre tive um relacionamento com a minha enteada e as rotinas, mas era um pouco diferente porque meu marido se encarregava, junto com a mãe dela, das rotinas dela como filha. A responsabilidade maior era do meu marido. E a minha era só a responsabilidade de convivência, de influência, de amizade, né? E aí veio o meu filho. Quando eu fiquei grávida, a diretora da empresa que eu trabalhava, do hospital que eu trabalhava, ela falou assim: mas você não vai parar de trabalhar? Eu falei assim: claro que não. E na minha cabeça não passava parar de trabalhar. Mas à medida que a barriga crescia, que os dias diminuíam, o desejo de ficar mais tempo com meu filho começava a aflorar. Meu filho nasceu. Eu fiquei os 4 meses da licença maternidade orando a Deus que preparasse a oportunidade de eu acompanhar os primeiros passos do meu filho.
E Deus, na sua infinita misericórdia, conciliou todas as coisas e de uma forma inédita, não entendível, eu fui desligada da empresa. E aí, durante a minha licença, cogitou-se a minha saída, mas ninguém conseguia imaginar. A moça do RH, a gestora do RH, ela falava assim: como que eu vou falar isso para Lígia? Sem saber que isso era a minha oração. Quando ela soube que eu estava orando para isso, e ela falou assim: eu não acredito, eu aqui sofrendo em cólicas, e você querendo, você pedindo isso para Deus. Assim, pois é. Fiquei 1 ano com o meu filho, 1 ano e 4 meses. Acompanhei as primeiras palavras, os primeiros passinhos, engatinhar, tudo isso. Chegou o momento que eu quis voltar para o mercado de trabalho. Eu estava cansada daquela vida, mas não cansada de cuidar do meu filho, mas cansada daquele mundo que fazia muita diferença entre o mundo que eu estava acostumada. E aí eu voltei a trabalhar. Fiquei então 1 ano e 4 meses, deu aquele tempo, eu voltei a trabalhar. Trabalhei 4 anos, 4 meses, 4 dias e eu brinco 4 horas, porque eu fui Nossa, dispensada tudo quatro. em torno das 9 horas da manhã e eu fiquei fazendo exame demissional uma coisa e outra e saí da empresa mais tarde, lá para meio-dia, 1 hora. Então, 4, 4, 4. E como se deu essa saída? Depois que eu voltei a trabalhar, eu estava feliz trabalhando, fazendo o que eu queria fazer, mas me incomodava deixar meu filho aos cuidados de outra pessoa que não era eu. Meu marido ficou um período com ele, no maternal, meu marido ficou com ele meio período. Depois do maternal, meu filho começou a ficar o período integral na escola. E aí começou a minha dor. Porque aí ele ficava o dia todo na escola porque ele precisava. Porque não tinha eu e meu marido para ficar com ele. No primeiro tempo dele na escola foi porque eu queria que ele socializasse, que ele tivesse essa convivência escolar. Mas depois não. Ele estava ali porque eu não podia estar com ele. E quem acompanhava o desenvolvimento dele eram as tias da escola, não era eu. Quem brincava eram as tias da escola, porque a hora que eu chegava em casa estava cansada. Chegava e ia fazer janta, cuidar das rotinas e não dava tempo de brincar com ele ou estar com ele. Porque até hoje eu não sou de brincar, né? Mas de estar ali, de estar disponível. E aí eu comecei a orar. E para associar, aumentar, né, no caso, a minha dor de mãe, essa dificuldade de associar as duas coisas, porque quando eu estava lá no trabalho, eu era 100% trabalho. Se ele tivesse alguma situação de imprevisto na escola, eu podia sair a qualquer momento e vir cuidar dele. Mas ele não me dava problema nesse sentido. Mas o meu coração começava a doer. Quando eu deixava ele na escola de manhã, quando era minha vez de deixar, ele falava assim: mãe, vem me buscar no almoçar. Eu não Ai, quero tadinho. ficar até de noite. E esse pedido de vir me buscar no almoçar me consumia. E eu comecei a orar a Deus. Senhor, não dá para humanamente eu pensar em sair do trabalho. Porque a gente tem um desafio, né? Você, quando trabalha fora, você soma recursos. Uhum. E quando você abre mão de trabalhar fora, você divide os recursos, diminui o padrão de vida, diminui tudo aquilo que você queria dar para o seu filho, você já não pode dar. Mas você se dá ao seu filho. E isso foi o ponto-chave. Eu quero estar com o meu filho. Por quanto tempo, Maria? Não sei. E eu sinto que foi direção de Deus, foi Ele que me colocou esse desejo no coração. Não é regra para todas as mulheres. Tem mulheres que não conseguem administrar esse tipo de vida voltada para o lar. Mas eu louvo a Deus, porque foi um incômodo santo e eu sei que é o tempo dele. Quando eu saí do primeiro trabalho, que eu falei, não, quando eu saí do meu trabalho, nos primeiros meses, uma amiga me falou assim: nossa, mas quando você vai voltar a trabalhar? Eu falei assim: ah, não sei, porque o Luiz Gustavo precisa de mim, porque é escola. Aí ela falou assim: então, mas o seu filho vai parar de estudar com 18 anos, que daí ele vai para a faculdade. Até lá, tecnicamente, ele precisa de você cuidando dele, de alguém cuidando dele. Você vai ficar. Eu falei assim: eu não sei quanto tempo. Eu não sei se Deus vai preparar um emprego de meio período. Aí a minha amiga gestora de RH, Lígia, mas você é função gerencial. Que gerente trabalha meio período?
Eu falei assim, mas é que eu sirvo um Deus que é diferenciado também. Então, É. é no propósito dele. Mais ou menos isso tudo que aconteceu para que eu estivesse hoje de tempo Aham. integral, mãe e esposa de tempo integral, e aí me sobra é, um tempo abençoado para minha vida espiritual, para o meu devocional, para o meu chamado ministerial com as mulheres. E você pretende voltar, assim, nesse momento, você pensa em voltar para o mercado de trabalho? Como que tá isso para você nesse momento? Então, Maria, eu tô de mãe de tempo integral há 4 anos. Desde 2000, a minha mãe morreu em 2016 e eu precisava desse tempo. E aí foi providência de Deus, um pouco depois da morte dela, que eu fui desligada. E resposta de oração. A gestora que me desligou achava que ela estava fazendo, desliguei a Lígia. Mal sabia ela que Deus que tinha provido a minha resposta de oração. E me lembrei de Jesus. Nenhuma autoridade teria sido dada para você me dispensar se do céu não tivesse vindo. E eu fui desligada. E naquele momento, eu não tinha uma perspectiva, volto daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, como eu disse anteriormente, minhas amigas questionaram. Hoje, nesses 4 anos, então, que eu fiquei sem trabalhar, que eu estou sem trabalhar fora, não sem trabalhar, porque eu trabalho muito, É. Em casa não tem jeito, né? Trabalho né? muito. Mas eu trabalhei durante 1 ano, 12 meses certinho, meio período. Que função? Gerencial. Para provar Gerencial. que o nosso Deus, para ele não tem limite. Se ele dá uma ordem do céu, essa ordem se cumpre na terra. Então, e quando eu saí dessa empresa? Poucos dias antes de começar a pandemia. Nossa. Eu não sabia o que ia acontecer dali a alguns dias, mas Deus já sabia. Eu não Uhum. poderia continuar exercendo a minha função à distância. E quem ficaria com o meu filho? Ninguém, porque não podia sair de casa, não podia ter contato com outras pessoas, não tinha escola. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, promoveu os meios de eu estar em casa durante o tempo que ele precisava que eu ficasse o dia todo. Porque quando ele ia para a escola, eu levava o Gustavo, eu deixava o Gustavo na escola e ia para o trabalho, aqui no bairro. 10 minutos eu estava lá, saía de tarde, pegava o Luiz Gustavo. Tudo certo, só que agora as escolas estão fechadas. Agora a pandemia diz que as pessoas têm que ficar trancadas dentro de casa. Então, estar na dependência de Deus, na sinalização de Deus, me dá a segurança de que no tempo dele, ele se ocupará de me ocupar. E não no meu tempo. Então eu nem oro. Senhor, me dá um emprego. Senhor, e aí eu preciso trabalhar, não preciso trabalhar. Eventualmente eu pergunto, Senhor, tá na hora de eu voltar? Mas, por exemplo, na pandemia eu nem perguntei, né? Porque eu ia voltar para fazer o que, como, né? É. Então eu não sei. Desejo no meu coração de estar no centro da vontade de Deus. Se isso implica em voltar a deixar meu filho período integral na escola, Deus vai contornar todas as circunstâncias, as situações e vai fazer com que os contrários se conciliem e eu esteja no mundo corporativo. Se não, ele vai suprir cada uma das minhas necessidades como ele tem feito. Amém. E como tem sido assim para você como mulher, né? Além de mãe, né? Como mulher, essa experiência de ficar cuidando da sua casa, do seu filho e da sua vida espiritual. O que que impacta para você, né? Comparando com a sua vida antes, né? Vida profissional, né? E dividir entre vida profissional, família e filho, né? E vida espiritual também, que é algo que a gente não pode deixar de lado, né? Algo extremamente importante e necessário na nossa vida, né? Nosso momento com Deus, né? Olha, Maria, no início, todo começo sempre é mais difícil. O começo do casamento é mais difícil, o começo da maternidade é mais difícil, o começo num novo emprego é mais difícil, porque não são desafios maiores, mas são desafios desconhecidos. Então, você se voltar completamente para uma vida doméstica, vamos dizer assim, é assustador. É assustador você não ter, porque a gente está acostumada a ter o recurso, a trabalhar e a ter o recurso. Mesmo que as contas sejam conjuntas, mesmo que as decisões sejam conjuntas,
Você vai no básico, vai no supermercado, você fala assim: estou com vontade de comer mussarela de búfala. Não interessa que o potinho custa R$ 15. Você pega, põe no carrinho e você vem para casa. Quando você tem uma única renda para abastecer todas as necessidades da casa, você não pode se dar ao luxo de ir lá e comprar sem olhar para o seu fluxo de caixa, sem perguntar para o seu marido. Poxa, eu era perguntada, agora eu tenho que perguntar. Marido, pode comprar tal coisa? Marido, espera virar o cartão? Marido, estamos precisando disso. Então, é uma mudança radical. É uma mudança que você precisa ser muito flexível. E aí eu não vou me auto-vangloriar e dizer sou a pessoa mais flexível que existe. Até porque eu sou mulher. Já começa daí. A gente já é um pouco mais difícil, a gente já é um pouco mais. E eu era chefe. Teve situações do meu marido falar no começo de casamento assim: sim, senhora, vou colocar o lixo para fora. Porque o jeito de falar é um jeito de quem tá, entre aspas, dando uma ordem. Não é que para ele era uma ordem. Amor, põe o lixo para fora, recolhe a roupa do varal, vai no quintal, onde que você vê, está dando uma ordem. E agora você precisa se submeter, e não pejorativamente, mas se submeter à mesma visão, ao mesmo alinhamento, à mesma direção. Mais do que quando você está contribuindo para que aquela renda seja unificada dentro de casa. Então, assim, eu não. Eu ia lá, comprava um jogo de lençol novo, um jogo de toalha novo, um jogo de não sei o que lá novo, sabonete mais caro ou mais barato, porque eu sabia que a minha renda era complementar. Digamos, era justamente para isso, para comprar a perfumaria. E agora a gente não pode mais sair comprando sem ver se vai dar. Então, entre comprar o sabonete mais caro e a meia para o filho, você vai comprar a meia para o filho, porque a meia é necessidade, o sabonete se substitui. Então, é um ajuste de vida e de conduta que leva a gente de volta para a visão lá do Senhor quando criou Adão e Eva. Não nos criou como mulheres para sermos superiores, para darmos ordem, para controlarmos as coisas, mas para auxiliarmos. E à medida que a gente tem tempo, e eu tenho experimentado disso, de ter tempo para minha família, para minha casa, eu consigo perceber coisas no sentimento, no semblante do meu marido quando chega do trabalho, no semblante do meu filho, até no meu, que às vezes eu tô assim, e aí eu lembro, meu filho fala, tá brava? Não. Ah, tem que mudar o meu semblante. Porque a gente tem mais tempo para auxiliar. Porque quando você tá na vida corrida, você só quer ser auxiliada. Você quer que alguém te ajude a limpar a casa, que alguém te ajude a arrumar, você quer que alguém lave a louça, você quer que alguém ajude com o banheiro, você quer que alguém ajude. O tempo todo você quer ser auxiliada. E aí é uma inversão de papéis, né? Porque você deixa de ser a auxiliadora em todos os contextos, e aí abaixo o feminismo, até a frase que nós usamos para a live, lugar de mulher é onde ela quiser. A mulher cristã não pode se apropriar dessa frase como verdade. Lugar de mulher, entre parênteses, que teme ao Senhor, que é cristã, que ouve a voz de Deus, é onde Deus a quiser. Sim. Então, lugar de mulher que teme ao Senhor não é onde ela quiser. Não, eu vou, pronto e acabou. Não. Se eu temo ao Senhor, eu ouço ao Senhor. Se Deus manda ir, eu vou. Se Ele manda ficar, eu fico. E quem é meu balizador? O meu marido. Que na hierarquia Jesus é o cabeça e o marido tá acima da esposa e a gente abaixo. Então, hierarquia existe em todo lugar. No mundo corporativo tem hierarquia. Chega dentro de casa, o feminismo diz que não deve ter hierarquia, não tem que se submeter a nada. Precisa. Uma questão de ordem, é uma questão de organização, porque se todo mundo manda, ninguém manda. Por isso vem aí essa distorção dentro das famílias, que quem manda é a criança. Não é nem o pai nem a mãe, é a criança. Infelizmente, né? Tem acontecido muito isso, né? Os filhos é que estão mandando, né? E é interessante você falar dessa questão, né, da mulher como auxiliar, porque a gente ouve muito por aí a questão de se submeter, né? E eu vejo que assim muitos têm um conceito errado do que é submissão. A mulher ser submissa, ela ser auxiliar,
ela consultar o seu esposo, não ela ser submissa no sentido dele colocar ela como inferior a ele. E não é isso que Deus espera de nós, né? Deus quer que nós sejamos iguais, um auxiliar o outro. A submissão, muitas vezes, ela é entendida de forma muito equivocada, né? Bastante equivocada. Então, a gente aprende quando você se deixa ensinar, porque às vezes a gente está na igreja e alguém está ministrando uma palavra e a gente rejeita aquela palavra porque a gente formou outros conceitos que não bíblicos. Semana passada eu escutei o pastor Humberto fazer uma colocação. O pastor Humberto é pastor da Segunda Igreja do Nazareno de Campinas. E ele estava sendo entrevistado pelos jovens e ele fez uma colocação que eu achei fantástica. Até coloquei nos meus status. Nós não temos preconceitos. Não temos preconceitos. O cristão, ele tem que ter conceitos, conceitos bíblicos. Então, qual é o conceito bíblico a respeito do papel da mulher? Deus nunca inferiorizou a mulher. Muito pelo contrário, a gente vê Jesus se dirigindo à mulher, desviando o caminho dele para falar com uma mulher que nem da alta sociedade era, que nem respeitável era do ponto de vista social. E Jesus dá a ela a oportunidade de estar na presença dele, o Rei dos Reis. Então, Deus se importa e valoriza a mulher. O que acontece é a inversão de valores após o pecado. A inversão do respeito após o pecado. Depois da queda, as coisas vão ficando distorcidas. E aí o inimigo se aproveita de toda essa distorção para quê? Para incentivar mais ainda a revolta feminina contra a autoridade masculina. E o homem, como se vê ali, sem saber o que faz com essa revolta feminina, em vez de ter autoridade, ele se mune aí de armas para se defender desse levante da mulher. Então, a gente tem, como mulher cristã, que olhar para a palavra do Senhor. E a submissão, no exército tem submissão. Por quê? Tem uma missão e todo batalhão se submete àquela missão, concordando ou não com a missão. A gente vê nos filmes de guerra. Às vezes eles questionam os soldados, mas eles se submetem à missão. Vai expor a vida deles para salvar a vida do soldado Ryan. Como eu estou falando com uma pessoa da minha idade, que é você, Maria, o soldado Ryan estava lá perdido. Por causa do soldado Ryan, uma equipe toda se submete e se expõe à morte para salvar aquela pessoa. Então, assim, era uma missão suicida, eles sabiam disso, e eles se submetem a essa missão. E aí nós, como esposas, que escolhemos nos casar, escolhemos ter a nossa casa e a nossa família, aí a gente não quer se submeter àquela missão. A gente não quer ter homem mandando na gente, a gente não quer ter ninguém mandando na gente, mas na empresa todo mundo manda na gente. Ó, até o próprio cargo, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de almoxarifado. Significa que vai contribuir e não que é menos que outra pessoa. É uma questão de hierarquia, mas Deus não vê o termo pejorativamente, nem foi assim que foi estabelecido. É a gente que distorce. Sim, muita distorção, né? E hoje, como você, né, você já atuava, né, no Ministério de Mulheres, né, antes de você optar por cuidar da casa e do filho, o que mudou nesse sentido, né, no seu ministério como líder de mulheres, depois que você deixou o trabalho profissional? O que isso impactou? Como que você pode estar contribuindo mais, né, com as mulheres, agora que você está mais voltada para o cuidado da casa, dos filhos, voltada mais para esse cuidado também, mais, vamos dizer, intenso, né, em relação à sua parte espiritual? Como você tem contribuído mais com as mulheres? Pois é, Maria, quando eu falei lá atrás que nós começamos a ter tempo, isso faz uma diferença em tudo. Começando na nossa qualidade de relacionamento com Deus, que é o princípio de tudo. Sim. Quando nós temos tempo, ainda ontem eu fazia uma reflexão com meu filho e falava aí, ele tá de férias. E aí eu falei para ele assim, olha, desses 30 dias que você tem de férias, pensa que 10 dias, mais ou menos, você vai passar dormindo.
Então, se você passar só no videogame tantas horas, vai dar X dias. E ia fazendo as contas com ele. Eu falei assim, filho, o tempo que a gente perde não volta mais. Nessa busca incessante da gente se encontrar, porque às vezes a vida profissional não é para ajudar nas despesas da casa, mas é para eu me encontrar. Quantas mulheres que a gente conhece que saem de casa para trabalhar e se somar tudo que ela gasta para sair de casa para trabalhar, ela está pagando para ir trabalhar. Algumas mulheres saem de casa pensando que estão contribuindo, mas não estão. Porque ela gasta roupa para ir trabalhar, ela gasta tempo para ir trabalhar. Tempo é o recurso mais caro que nós temos. Então, quanto é o valor que estão pagando pelo meu tempo para eu ir lá trabalhar? Será que está compensando realmente? E aí a gente gasta a nossa vida física, a nossa capacidade física no trabalho e tudo isso. Aí chega no final, pagou alguém para cuidar do filho, alguém para limpar a casa, pagou a gasolina do carro. Então, você soma tudo isso, você ganhou R$ 1.000, gastou 1.300. Ou ganhou 1.000 e gastou 900 e ganhou 1.000. Mas R$ 1.000 por todo esse malabarismo, será que valeu a pena? Então, a gente precisa fazer essa conta. Aí, quando eu não tenho mais esse compromisso profissional, quando eu experimentei esse tempo, primeira coisa, me sobra tempo para ter um devocional de qualidade. E não só tomar um cafezinho com Jesus, mas dá para ter um Black Fast com Jesus. Dá para conversar e esperar ele responder. Porque na maioria das nossas orações, na hora que Jesus vai responder, a gente está dormindo. Porque a gente está cansado. Então dá para ter tempo ao longo do dia. Eu consigo falar com as irmãs, ter um contato mais próximo com as irmãs. Eu consigo visitar algumas irmãs, não todas, né? Algumas trabalham. Consigo estar acessível para ouvir. E aí acaba que você começa a trabalhar com as irmãs próximas de você, aqui da nossa igreja, com as mulheres ali próximas, e de repente você vai ver, você já está aconselhando uma irmã lá de longe. Esses dias, uma irmã de Fortaleza me mandou um WhatsApp que ela queria conversar, que ela gostava de ouvir os meus devocionais, que uma irmã que mandava para ela. Então, assim, você pensa que não, mas aí você está atingindo, porque a palavra ela é lançada. E aí eu estou falando a respeito do devocional que a gente tem no WhatsApp. E às vezes parece que você não está fazendo nada. E dali a pouco vem, você fala assim, Deus, eu acho que não está muito certo. Eu estou falando e ninguém está sendo abençoado. E aí, naquele dia, chega 3, 4 respostas. Olha, que palavra, me abençoa, estava precisando disso. Pessoas de outra igreja que acabam se aproximando e pedindo ajuda. Então, eu tenho me sentido útil. E essa pandemia, que para muitos foi um desastre, foi uma tempestade, para mim foi mar para pescaria. Uhum. Foi tempo de pesca, foi tempo de crescimento, foi muito proveitoso. Eu consegui olhar para coisas que eu não estava conseguindo olhar e me esticar. E me esticar, que é o que o Senhor quer de cada uma de nós. Dentro da onde a gente está, no ministério que a gente faz, a gente se esticar e ir além. E a gente acha tão linda a oração de Jabes, né? Amplia os meus limites, mas os meus limites diz mais respeito a mim do que aos recursos financeiros. E às vezes as pessoas pensam assim, amplia as minhas tendas. Aí, então a minha casa vai ficar maior. Não, a minha tenda de vida primeiro. Depois as outras coisas são acrescentadas. É promessa da Sim, palavra, né? sim, sim. É interessante falar sobre essa questão, né, de aumentar as tendas e a questão que você comentou, né? Aqui nós estamos falando quando nós temos uma escolha, nós podemos fazer uma escolha, né? Então, assim, tem pessoas que não têm escolha, então ela tem que encarar o que vier pela frente. Mas quando nós podemos fazer uma escolha, é muito importante avaliarmos, né, os prós e os contras. O que que eu vou me beneficiar? O que que eu vou aprender com essa situação? Né? O que que isso vai me trazer de qualidade de vida? Porque é algo também que a gente precisa pensar muito na questão da qualidade de vida. Né, na qualidade de vida em todos os sentidos, vida espiritual, vida pessoal, familiar, né? Porque muitas vezes essa ânsia de querer buscar muito o ter, de ampliar as tendas no sentido mais financeiro,
a gente acaba se sujeitando, se submetendo a tantos estresses, né? Que isso muitas vezes acaba nos adoecendo e nós levamos isso para a família. Né? Se eu não estou bem, é claro que eu vou passar isso para o meu filho. Se eu chego em casa cansada, estressada, eu não vou ser uma mãe que eu vou estar ali presente. Né? Mesmo que eu não tenha aquela disposição de brincar, mas eu não vou estar nem com assim, ouvidos atentos para ouvir meu filho. Né? Então é muito importante também avaliarmos, né? E essa questão que você falou do quanto você tem contribuído com mulheres, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós não percebemos, nós achamos que estamos fazendo por fazer, e não é assim. Deus, ele recebe tudo que nós fazemos, porque ele conhece o nosso coração. Mesmo que aparentemente, que para nós não tenha sentido, falar, poxa, eu fiz isso, mas Deus vai, aquela sementinha foi plantada, ela vai germinar no coração de alguém. Então, que nós possamos ser mulheres que abençoam outras mulheres, cada uma com as suas habilidades, cada uma com seus dons, seus talentos, na sua condição, mas que nós possamos ter essa consciência que servir o reino não se limita só dentro do templo, e que muitas mulheres fora do templo, elas estão necessitando de ajuda, né? Necessitando muitas vezes de uma oração, de um ouvido atento, né? Ouvido atento sem julgamento, né? Então, assim, que nós possamos ter essa consciência de que Deus nos chamou para serem mulheres que abençoam outras mulheres. Né? Independente se eu estou no ministério, ótimo, eu tenho mais assim, abertura, né, para determinadas situações, para um aconselhamento. Mas se eu não estou, eu posso ajudar de alguma forma também. Então, que Deus possa cada vez mais nos capacitarmos para ser essas mulheres, né, que ajudam outras mulheres, né, sem julgar, sem criticar, mas que seja braços abertos, né, ouvidos atentos, porque muitas mulheres estão totalmente sobrecarregadas, né, tendo que bancar sua casa, seus filhos, dar uma educação para os filhos, e muitas se sentem perdidas, né? Então é bom quando a gente pode contribuir, né? É que nem você falou hoje, assim, eu sempre falo, a internet, ela é muito boa, né? Ela tem, a gente precisa saber utilizar, mas a gente pode ajudar tanto através da internet, né? Se a gente souber utilizar, que nem o devocional, foi lá para Fortaleza, imagina outros lugares que você nem sabe. Então, quanto, né, nós podemos contribuir para um mundo melhor, de acordo com as nossas possibilidades. Né? Eu sempre penso assim, a gente sempre pode ajudar de alguma forma, seja ela qual for. Tem recursos que nós não temos, se for financeiro, mas eu posso ajudar de outra forma. Né? Como que você tem percebido essa recepção das mulheres em relação, né, ao devocional, em relação ao aconselhamento? Como você tem tido essa percepção do que você está podendo contribuir agora, com mais esse tempo, né? Com mais essa busca espiritual? Maria, antes de falar disso, eu quero voltar numa fala que você fez agora a respeito das mulheres que não têm possibilidade de escolher. Na verdade, não tem possibilidade de escolher, tem que sair para trabalhar e tudo mais. Sim. Nós não podemos ser defensoras de uma bandeira ou de uma roupa de tamanho único. É assim, pronto e acabou. Porque a modernidade ela trouxe uma série de vantagens, uma série de aperfeiçoamento, uma série de instrumentos. Mas ela também trouxe uma série de prejuízos. E entre esses prejuízos está aí a desconstrução da família, em que a mulher, em muitos momentos, ela precisa, não é uma opção, vou sair para trabalhar ou não vou sair. Ela precisa, ou porque o marido não está conseguindo trabalhar, ou porque o marido não existe na estrutura familiar, ela precisa sair para trabalhar. Então, nós estamos colocando aqui, e é uma experiência que eu estou vivendo, e não é uma experiência sem conflitos. Ai, tudo de boa. Não, tem dias em que eu me pego apertada de sentimentos e de emoções e falando assim, peraí, será que eu estou no lugar certo? Ou por uma indisciplina do meu filho, ou por um distanciamento dele de Deus, ou me pego cobrando. E aí eu falo assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que não era melhor deixar ele o dia todo na escola mesmo? Será que não era melhor eu ir trabalhar? Então esses questionamentos, eles vão surgir,
Porque a gente está diante de uma sociedade moderna que diz que a mulher, além de essa fala dela estar aonde ela quiser, existe a fala que diz assim, que a mulher não pode parar a vida dela por causa do filho, que a mulher não pode deixar os seus sonhos, seus planos, sua carreira, seu projeto por causa de filhos. Então a gente tem aí um turbilhão de informações chegando e a igreja recua em instruir as mulheres. Então, assim, se a mulher precisa sair para trabalhar, se ela consegue administrar tudo isso, e muitas administram muito bem, é a resposta de Deus para o coração dela. É o que Deus propôs para ela. Então, cada uma de nós precisamos ter essa liberdade, essa intimidade com Deus, para sabermos aonde Ele nos quer, que foi a minha fala no início. E aí, quando você fala a relevância do meu tempo, da minha disponibilidade hoje, eu vejo quando, por exemplo, uma pessoa entra em contato comigo que ela precisa muito falar comigo. E eu falo para ela assim: você quer se encontrar na igreja? A gente vai na igreja e a gente conversa. Ela me encontra lá na igreja e a gente conversa. Ou quando uma pessoa, uma mulher, pede para irmã dela, que não é do bairro, não é da igreja, não é daqui do nosso convívio, para eu falar com a irmã dela que está passando por uma situação, e a irmã dela fala para mim assim: olha, Lígia, eu quero abrir meu coração para você porque a minha irmã disse que você é uma pessoa acessível, porque a minha irmã disse que eu posso confiar em você. Então, você vê, o fato de eu estar disponível para Maria faz com que a Maria me indique, do mesmo jeito que alguém indica um profissional de saúde ou uma profissional doméstica para outra pessoa. É a confiança, é a relevância, é a dedicação, é o fazer bem feito. E aí não é mérito meu, é mérito do Espírito Santo e é resultado de você ter tempo para estar com Deus. Então, quando alguém fala assim, nossa, você é uma bênção. Não, eu não sou, não. Fica uma semana, Lígia, sem orar, sem ler a Bíblia. Acabou. É como a parábola das 10 virgens. Se eu tiver azeite só para hoje, amanhã a luz se apaga. Então, é constância. Constância. Nós precisamos ter constância. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho tempo de orar, eu trabalho, não sei o que lá. Mas eu preciso orar. Eu preciso ter um tempo para orar. Diminui de alguma outra coisa. Se você dorme 8 horas, durma 7. Mas a gente precisa manter a lâmpada da nossa vida espiritual acesa. Se a gente tiver azeite só para hoje, ou só para hoje e amanhã, nós vamos ficar com a lâmpada apagada. Então, daí não é a Lígia, é o azeite. Enquanto a Lígia estiver repondo o azeite na presença do Senhor, Deus vai fazendo, Deus vai fluindo, Deus vai agindo em mim e através de mim. Mas se eu parar, a lâmpada apaga. Mas assim, tem a questão, né, de você parar a lâmpada apaga, mas hoje você tem mais essa abertura para poder conversar com uma irmã com mais tempo, né? Sem aquela pressa, falando, não, olha, agora eu não posso, minha agenda está cheia. Então, isso também favoreceu, né? No ministério, né? De você ter esse tempo disponível, entre aspas, né? Um pouco mais disponível, né? Sim, favorece. Que nem eu falei de antigamente. Quando eu me converti, e faz bastante tempo, não existia dentro da estrutura eclesiástica essa ênfase aos cargos. Então, se eu não tenho um cargo na igreja, parece que eu não preciso me consagrar. Eu me lembro das irmãs se reunindo de casa em casa, 2, 3 horas da tarde, porque a maioria delas tinha a disponibilidade de tempo. Então, era a irmã Maria José, a irmã Rosângela, a irmã Isabel, a irmã Alzira, a irmã Tereza, e elas se reuniam. Era um culto doméstico num dia da tarde para orar. E se você precisava de uma visita, você tinha as irmãs para visitar. Então, eu hoje estou podendo devolver um pouco para essas irmãs, para essas senhoras, de uma forma mais direta, porque são as que têm a disponibilidade do tempo, o tempo que elas me dedicaram. Então, eu consigo ouvir a irmã Tereza, conversar com ela no telefone, eu consigo ir na casa dela, eu consigo ir orar com a outra irmã. Então, isso faz toda a diferença, você ter tempo na agenda.
Uhum. Porque se eu estivesse trabalhando, claro, eu vou tentar conversar com a Maria. Vou tentar fazer essa live com a Maria meio-dia e meio. Vou me ajustar no meu horário de almoço, vou me contorcer, vou fazer. Mas é muito diferente de eu ter passado a minha manhã me preparando para essa live com a Maria, de eu ter orado, de eu ter buscado, de eu ter. Eu não tô nem tanto nervosa, só um pouquinho. Mas eu não tô muito nervosa, porque eu estava me preparando, deixando Deus Uhum. fluir. E às vezes você. É que nem apresentar trabalho na escola. Você não preparou para o trabalho, daí você fica lá na frente, você fala assim, tomara que ninguém pergunte, tomara que ninguém pergunte. Você mais lê do que você fala, e aí você termina de falar, o indivíduo vira e pergunta assim, mas o que é tal coisa? Pode explicar melhor? Você não pode, porque você não se preparou. Entendeu? É o tempo, é tudo. Mas tem que remir o tempo, como diz a palavra do Sim, Senhor. é. Tem que saber usar esse tempo com sabedoria, né? Não é só porque tem o tempo e tá tudo bem, né? E o que que você deixaria como recado, né? Como mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, aquelas que vão nos assistir, em relação a essa sua experiência? Qual a mensagem que você deixaria para elas? Maria, assim, às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim, eu queria ser mãe de tempo integral, eu queria não trabalhar mais fora, mas não dá. Essa pessoa precisa avaliar esse não dá e colocar na presença do Senhor, porque se é o desejo do coração dela, talvez seja Deus inclinando. Então, eu tenho que deixar de pensar muito na questão financeira e pensar em viver dependente de Deus. Porque se eu for pôr na ponta do lápis, eu não posso estar em casa. Se eu for pensar financeiramente, eu não poderia estar em casa. O dinheiro faz falta, mas a gente tem que olhar para Deus e tem que depender de Deus. Se alguém está nessa situação conflituosa de paro de trabalhar, não paro de trabalhar, mas tem esse desejo, porque às vezes a pessoa quer porque todo mundo tá, mas tem Uhum. esse desejo, Senhor, eu quero. Então ora e coloca para Deus, Senhor, é o desejo do meu coração estar com meu filho, estar com a minha filha, com a minha família, poder dedicar esse tempo. Fácil não vai ser. É muita mudança. Mas a parte boa é que você não está sozinho. Deus, o Espírito Santo, tá ali do teu lado, porque você pôs na mão dele. Agora, se alguém está feliz, está bem resolvido com essa questão, eu não estava. Eu estava em conflito. Se a pessoa está bem, está resolvido, não, minha vida está tudo redondinho. Minha mãe cuida das crianças, minha sogra cuida da minha casa, a minha cunhada lava as roupas, fulana passa roupa, minha casa está tudo redondinho, meu marido está feliz, que eu trabalho fora, a gente não tem problema nenhum, está tudo muito bem acertado. Então, essa pessoa tem paz, ela não tem que entrar em conflito de um conflito que ela não tem. Mas, se tá tudo certinho e assim mesmo ela sente um questionamento interno, vale a pena ela colocar diante de Deus sobre aquele questionamento interno. Senhor, o que, que é essa duvidazinha que eu estou sentindo? E sempre o nosso balizador é o Espírito Santo, a nossa referência à palavra de Deus. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo falando, fazendo menção de uma situação, ele usa uma expressão que eu acho que precisa ser a realidade para as nossas reflexões e para o nosso sentido de vida. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, nesse corpo físico, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Então, assim, se não sou eu que vivo, não sou eu que decido. Se Jesus vive em mim, a minha vontade tem que diminuir para que a vontade dele cresça. Eu não é me anular, mas é me submeter a Deus e a direção que ele tem para mim. Aí não tem erro. Aí não tem erro. E se em determinado momento do percurso você sente frustração, você sente angústia, você sente medo, você sente temor, você quer retroceder, você vai a Deus e fala: Senhor, isso que eu estou sentindo, essas sensações, é porque já deu esse tempo? Porque, por exemplo, você me perguntou: você pensa em voltar a trabalhar? Talvez um dia sim,
Talvez eu tô aqui pensando em não voltar a trabalhar, terça-feira eu começo a trabalhar, e você fala assim, mas ali já falou que não tinha. Mas aí é você estar debaixo da direção de Deus. Se ele falar que é, ele vai abrir as portas. E ele vai fazer de um jeito incontestável, que é o jeito dele sempre. Então eu creio dessa forma, eu vivo dessa forma, sabe? Crendo desse jeito. E é maravilhoso você depender de Deus. Pensa, você está dependendo de alguém que conhece o futuro, você está entregando uma folha em branco na mão de quem sabe o que vai acontecer amanhã, sabe da economia, sabe da questão de saúde pública, sanitária, de pandemia, de epidemia. Ele sabe tudo. Então, você não está compartilhando a procuração da sua vida para alguém que não entende de vida. Jesus deu a vida dele e não foi subjetivamente como eu estou dando a minha. Ele deu literalmente a vida dele, ele morreu literalmente, porque ele confiava que os planos de Deus eram melhores. O nosso medo é se lançar nesses planos de Deus, porque a gente acha que não é melhor, porque a gente acha que ele não vai fazer o que a gente quer que ele faça. Então, daí parece que não é melhor. É difícil acreditar que o plano de Deus é melhor quando eu penso assim, será? Mas e se Deus não fizer? Tipo, uma pessoa solteira entregar, ó Senhor, eu entrego o meu futuro nas tuas mãos, mas eu quero casar. Mas então você não entregou seu futuro nas mãos, né? Não, mas eu quero casar, Senhor. Então você fica com medo de falar, Deus cuida do meu futuro, com medo de que ele não vai te deixar casar. Então daí você fala assim, ai Senhor, me dá um marido. E aí você não fala, eu entrego o meu futuro. Você fica com medo de entregar a folha em branco na mão de Deus. E a gente precisa perder esse medo e confiar completamente no Senhor. É outra experiência. Ainda não cheguei 100% lá, viu? Não tô dando aula de confiança, mas eu tenho buscado depender de Deus e confiar em Deus. E é uma experiência fantástica. Você vê umas coisas acontecerem assim do nada, e você fala assim, Deus, é legal mesmo confiar no Senhor. Nossa, que experiência. E daí você fica que nem criança que ganha um pirulito. É muito bom. Que bom, que bom. É, realmente, a gente precisa aprender a ter essa confiança, né? Fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que Deus nos direcionar, né? Mas confiar acima de tudo. Confiar sem duvidar, porque Ele é que sabe de todas as coisas. E a gente pensa que sabe, mas muitas vezes né? A gente não tem essa visão. Então, eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento tão bacana, né? A gente está aqui conversando, né? Que as mulheres que estiveram aqui, quero agradecer aquelas que vão assistir, né? Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar ao coração de quem precisar chegar, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então, Deus não erra em nada. Então, alguém que precisar ouvir essa mensagem vai ouvir, vai encontrar aí a resposta que buscava de Deus. Porque muitas vezes Deus vai dar a resposta através de alguém. Ele pode dar a resposta da forma que ele achar melhor. Mas muitas vezes ele pode dar essa resposta através da oração de alguém, de uma mensagem, de um louvor. Então, que nós possamos estar realmente atentas, né, às respostas que a gente tem buscado, para as respostas das perguntas que a gente tem buscado para Deus. Porque às vezes a gente pergunta, mas depois não fica atento para perceber as respostas, simplesmente deixa para lá, né? Então, Lígia, muito obrigada mesmo. Que Deus continue te abençoando, te capacitando cada vez mais aí nesse Ministério de Mulheres, né? Como mãe, como esposa. E o seu futuro está nas mãos dele. Não poderia estar em mãos melhores, né? Muito obrigada aí pela participação e que você tenha assim, uma semana muito abençoada. Amém, Maria. Eu que agradeço o convite e realmente nessa certeza de que Deus que propicia todas as coisas e Ele tem o objetivo para cada uma delas. Como você falou aí, ele faz tudo com a certeza do que Ele está fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado para todo essa disposição sua também desse tempo e eu sei que Deus tem te usado bastante, tem acompanhado alguma coisa que você ministra, que você divide, e eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através dela, como já começou. Amém, assim seja. Então, boa tarde, tá? Ficar com Deus, que Deus te abençoe muito. Amém.